Será que a gente está prestes a ver uma crise pior que a de 2008 e não tem ninguém falando sobre isso? Bom, naquele ano a Bolsa de Valores brasileira fechou com uma queda de quase 50% e a norte-americana caiu seus 47%. Bolsas globais desabaram, investidores entraram em pânico, muita gente perdeu dinheiro e um dos bancos mais tradicionais dos Estados Unidos faliu da noite pro dia. Tem gente que fala até hoje que o mundo nunca se recuperou totalmente daquela crise. Só que agora a gente está vivendo um cenário que acende aí um alerta vermelho. Muitos dizem que os Estados Unidos estão à beira de uma recessão. E o Brasil também está correndo esse risco. Nesse cenário tem algumas perguntas que todo investidor precisa se fazer e precisa saber como responder. A primeira, a gente deve se preparar para algo ainda pior? Os sinais estão aí, mas será que estamos mesmo diante de uma grande crise? Será que tem como saber, assim, de antemão, quando é que vem uma crise? Mas como é que nós aqui do Clube do Valor estamos nos posicionando para enfrentar um potencial cenário mais desafiador? É tudo isso que a gente vai te mostrar nesse vídeo. Falando o que a gente faz aqui com as carteiras dos nossos clientes de Wealth, por que a gente faz o que a gente faz. Quem vai te revelar tudo isso é o meu sócio, Felipe Almeida. A partir daqui, Filipão, bola contigo. Boa, vamos lá e vamos direto ao ponto, passar uma pincelada para lembrar o que aconteceu em 2008. Aquela que foi uma das maiores crises financeiras que a gente já viu no mundo, que foi provocada basicamente pela crise imobiliária lá dos Estados Unidos. Na época, os bancos e as instituições financeiras acabaram se empolgando demais com o otimismo do mercado imobiliário e para sustentar as altas dos preços naquela época prévia de 2008, o que aconteceu foi que a concessão de crédito para novas pessoas adquirirem novos imóveis ficou cada vez menos restrita. Ou seja, literalmente qualquer pessoa podia chegar no banco, pegar um dinheiro emprestado, comprar um imóvel, porque esse imóvel ia se valorizar daqui a 6 meses, e aí a pessoa ia voltar no banco fazer isso novamente, criando uma dívida fictícia que foi aumentando cada vez mais até que a bolha simplesmente estourou. Os preços não se sustentam de forma inflada para sempre. Foi assim que do pico ao topo a gente viu o índice de ações americanos cair cerca de 55%, o que fez o mercado brasileiro também ceder depois de um tempo. Agora, é óbvio que apesar das motivações serem diferentes, a gente não está falando de uma grande bolha imobiliária que pode derrubar o mercado mundial, a gente tem indícios de crise aqui no Brasil também nesse momento. E tudo começa pelo maior problema que está em pauta no nosso país hoje, que é o gasto desenfreado do governo. E aí você pode olhar para isso e pensar, tá, mas isso foi o final do ano passado, Felipe, a gente tava com quase 1 trilhão de déficit nominal. Só que o ano de 2025 não começou diferente, quando o Brasil ficou em linhas de registrar o segundo maior déficit nominal do mundo. E lembrando que de forma conceitual, o déficit nominal de um país é aquele que considera também o pagamento de juros da dívida daquele país. E é justamente esse déficit que serve para a gente metrificar o fluxo de caixa do governo, uma vez que depois de pagar todas as dívidas financeiras do passado e depois de tirar todas as despesas do presente, o resultado nominal é o que sobra, ou no caso, o que falta depois disso. E é aqui que muita gente fala, Felipe, mas a dívida pode ter sido adquirida no passado e aí o governo está carregando esse pagamento de dívida, o que atrapalha o déficit nominal. Não é justo analisar o balanço fiscal só por essa métrica. Isso é verdade e é por isso que existe o balanço primário também para ser analisado, que considera somente entradas e saídas do governo, tirando dessa conta os juros da dívida em qualquer espaço de tempo. E o que acontece é que, em termos de resultado primário, o Brasil também está com déficit. Mesmo que a arrecadação, ou seja, as entradas, as receitas do governo cresceram de forma assustadora em 2024, marcando um recorde histórico. E isso aqui você consegue ver todos os dias, afinal de contas, quantos impostos você se lembra que o governo criou só no ano passado. Ou seja, isso aqui já mostra que os gastos realmente eles cresceram de uma forma absurda. Para completar, a dívida que atrapalha também as contas do governo, ao invés de reduzir nesse período, acabou subindo. Com isso, o gasto somente com o serviço da dívida, ou seja, os juros da dívida, ele também cresceu pra caramba. Isso tudo vem fazendo que a inflação fique acima da meta, como fechou ali em 2024. O que tem como consequência, inclusive, em matérias recentes, a desaprovação cada vez maior do governo Lula. Não tem como a população não atribuir isso à figura principal que está à frente de um governo de um país. Em uma notícia não muito distante também, a divulgação dos dados do Quaest viu também pela primeira vez a desaprovação do governo, ou seja, ela ficar negativa pela primeira vez. E quando a gente começa a olhar para esse caminho que estamos seguindo, começa a ficar meio trivial a ideia de que se a gente continua assim, sim, a gente vai se encontrar com uma crise em algum momento do futuro próximo. E para a gente perceber isso olhando para o passado, nem precisa voltar tanto no tempo. Se a gente volta na era Dilma, por exemplo, ali em 2014, 2015, a gente via notícias como essas, ó. Dilma tem o terceiro pior PIB em 127 anos. É responsável por 90% da culpa. O que era fruto de várias ações intervencionistas, como o caso da própria Petrobras, que assumiu uma política de preços que levou a empresa a ser a mais endividada do mundo inteiro. E algumas atitudes essas que também estão sendo tomadas nos dias de hoje, inclusive, de forma diferente, mas o fato é que a defasagem da gasolina ainda segue existindo aqui no Brasil. E aí quando a gente leva tudo isso para o reflexo no mercado financeiro, que a gente vê taxa Selic subindo pra caramba, tem gente dizendo que ela vai a 14,25 esse ano, tem gente dizendo que ela vai a 15, tem gente, inclusive, que chegou a falar em Selic a 17,5% em 2025. Isso já é fruto do
do aumento de percepção de risco que a gente tem de investimentos aqui no Brasil. Afinal de contas, se a gente for generalizar, além da Selic ser a taxa mãe de juros do nosso país, ela também é o guia de quanto você vai ter de rentabilidade de capital se você fosse um investidor estrangeiro e colocasse dinheiro no Brasil. Ora, com um risco cada vez maior nesse país, é natural que todo mundo exija um retorno maior para estar aqui. Só que o fato é que mesmo com as taxas de juros mais altas, o que a gente viu, na média, foi muito mais uma saída dos investidores do que uma entrada aqui no Brasil. Inclusive, quando se fala de bolsa, estrangeiro tirou muito dinheiro aqui do Brasil no final do ano passado. O JP Morgan reduziu a nota de crédito das ações do Brasil justamente por causa do risco fiscal. E já no começo desse ano, a gente teve o pior desempenho em 9 anos em relação à saída de investidores estrangeiros da Bolsa. Resultado disso tudo acaba sendo o dólar em alta, os títulos do Tesouro Direto pagando juros cada vez mais altos e o próprio Ibovespa, que de um ano para cá está basicamente no 0 a 0, perdendo até mesmo para a inflação. A pergunta que fica é, será que isso indica uma nova crise no futuro? E eu vou te mostrar as armadilhas que estão na mesa logo em sequência, até porque eu sei que muita gente olha para isso aqui e fica ansioso com essa situação. É natural, você tá com seu patrimônio sendo formado aqui no Brasil. E se você percebe que as mudanças já estão acontecendo, mas você não está pronto para lidar com isso ainda, principalmente porque o seu tempo, a sua energia, a sua expertise está muito mais focada na tua jornada profissional para você ganhar cada vez mais dinheiro e investir no mercado financeiro, porque é assim que se enriquece com investimentos. Bom, então nesse cenário a gente criou uma oportunidade para te ajudar diretamente. Eu te convido a conhecer o nosso diagnóstico de investimentos 360 gratuito. Essa aqui é uma reunião individual com um dos nossos especialistas aqui do Clube do Valor, treinados para analisar a tua carteira de investimentos por todos os ângulos possíveis. E aí entender como é que você está investindo hoje e como é que você pode investir cada vez melhor, tendo clareza sempre de qual ativo comprar, qual ativo vender e quando fazer isso. Para você participar é extremamente simples, basta apontar a câmera do teu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Beleza, o que é que a maioria das pessoas está pensando num momento como esse? Eu puxei alguns comentários aqui para vocês terem uma ideia de como isso é realidade. Ah, logo na minha vez de investir, comecei em setembro e os fundos imobiliários só caem, estou assustado. Ou o Alan aqui que falou, com esse governo carregando o país para a beira do precipício, vai ser difícil a bolsa se recuperar, haja coração. E mais, fundos imobiliários é ilusão, não nasce mais gente igual na época dos seus avós. Selic nesse país nunca irá ficar baixa. O que a gente vê cada vez mais são investidores cada vez mais inclinados a tirarem o seu dinheiro de investimentos no Brasil. Ou pelo menos tirar da bolsa, correr para renda fixa, correr para ativos dolarizados. Tudo pelo receio do que pode acontecer por aqui. Só que vamos ser bem sinceros quando a gente analisa uma situação como essa. Ora, os números do Brasil são bonitos? Não, não são. Tem coisa ruim acontecendo no mundo? Tem, pra caramba. Agora a gente precisa ser muito honesto conosco mesmo e entender o que é que tá no nosso controle e o que não tá. É absolutamente impossível conseguir prever quando uma crise vai acontecer. Não tem absolutamente como cravar se vai ter uma crise, inclusive se ela vai ser pior do que a 2008 ou se algum cenário vai mudar aqui no nosso país. O que a gente consegue ter certeza é olhar para o passado e entender como as coisas se comportaram para a gente ter alguns insights de como é que a gente deve se comportar no presente. Olha o resultado aqui da Bolsa Americana, por exemplo, quando a gente traça no gráfico todas as 10 piores crises da história do mercado. O que é que a gente percebe num gráfico como esse? Olhando em retrospectiva agora, as crises elas pareceram momentos muito pontuais na história. E que independente de tudo de ruim que possa ter acontecido, a direção do gráfico das empresas, das ações dos Estados Unidos, foi só uma, que é para cima. E é por isso que a única forma de você tomar a atitude correta e se forçar a comprar ativos quando eles estão na baixa e vender quando eles estão na alta, é seguir o que a gente chama de sistema de alocação estratégica aqui no Clube do Valor, que passa por 2 passos muito claros e simples que você tem que seguir. O primeiro deles é desenhar a tua alocação de carteira ideal, que nada mais é do que ter as proporções claras de cada uma das classes de ativos e quanto elas representam na tua carteira. Como um exemplo de uma pessoa que tem uma carteira um pouco mais arrojada, com uma boa parte ali em renda variável e o restante em renda fixa, que a gente chama de modelo sofisticado, ou no caso de uma pessoa ainda mais arrojada, que tem mais renda variável na carteira. E isso vai ser completamente adaptável ao teu perfil de investidor. Depois de definir o teu sistema de alocação estratégica, a tua única função é fazer com que a tua carteira seja sempre o mais próximo possível do que você definiu. Ou seja, ações do Brasil caíram pra caramba, saiu de 25% para 20% na tua carteira. Ora, isso já é o insight que você precisava, claríssimo, para que você compre aqueles ativos na baixa. E é essa disciplina em manter a estratégia sendo seguida ao longo do tempo que permite resultados muito acima da média a carteiras com boas estratégias como essa. Esse mesmo modelo arrojado que eu estou te mostrando aqui, nos últimos 10 anos apresentou uma rentabilidade bem acima do que é esperado. É lógico que isso aqui não é garantia de retorno futuro, mas mostra que investir assim funcionou no passado, com quase 9% acima da inflação de retorno real, ficando com um gráfico de rentabilidade bem acima do Ibovespa e do CDI. Ah, Felipe, mas eu não tenho clareza 100% de como fazer isso no dia a dia, na prática. Foi por isso que a gente abriu as vagas do nosso diagnóstico de carteira 360 totalmente gratuito e eu deixei o link aqui para você no fim. Dito isso, muito mais importante do que tentar cravar quando é que vai ser a crise, se ela vai ser pior do que alguma outra da história, é você ter a clareza necessária de olhar para a sua carteira de investimentos e entender se ela está
adequada, da maneira correta para passar por qualquer momento da macroeconomia. Agora me conta nos comentários se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo. Se você quiser ter uma conversa sincera sobre o investimento em fundos imobiliários esse ano, aí eu te convido a assistir esse outro vídeo que eu te contei tudo isso em detalhes e eu vou estar te esperando por lá.